Esse começo de temporada tem lembrado o Flamengo do Vitor Pereira em 2023. Vitor Pereira teve dificuldade com várias competições no começo do ano, perdeu Supercopa, Recopa, teve Mundial de Clubes no meio, não conseguiu dar liga no time, substituições bastante questionáveis, e agora o Felipe Luiz também sofrendo com o calendário, com a necessidade de levantar taça, né? Um clube como o Flamengo demanda isso, conquista o tempo inteiro, o torcedor rubro-negro não normaliza perder título, e agora o Felipe Luiz com uma diferença para o Vitor Pereira, que é o lastro, que é o fato de ter mais cacife e, claro, ter um voto de confiança pelo que já conquistou na temporada passada, por ser um ídolo do clube, como jogador, como treinador. Mas o Campeonato Carioca, que começou para o Flamengo como a última das prioridades, agora ganha uma nova importância. Agora o Flamengo precisa, de fato, dar uma resposta, seja em qualquer competição. E o que se apresenta agora é o Campeonato Carioca. Não é um título que vai fazer o torcedor rubro-negro dar a temporada como vencida, mas vai acalmar e vai dar confiança para o Felipe Luiz virar esse jogo. Ele tem condições para isso, mas precisa dar uma importância diferente agora para o Campeonato Carioca, para não dar sopa para o azar e para não conturbar um ambiente que já é tenso no Flamengo. A gente tem o Flamengo aí de 2026 se aproximando do número de derrotas de 2025, tá? É inacreditável, é inacreditável. Dos 14 jogos de 2026, o Flamengo venceu 5, empatou 2 e perdeu 7. É menos vitória que derrota, tendo um aproveitamento de cerca de 40%. Destas derrotas, vale destacar que 3 tinham título em disputa. 2 para o Lanús na Recopa e 1 para o Corinthians na Supercopa. Em 2023, temporada que por enquanto se assemelha a 2026, o Flamengo demorou 21 jogos para perder as mesmas 7, ou seja, está pior que 2023. Na melhor campanha de 2020, a 7ª derrota veio apenas no 48º jogo, segundo o levantamento do SofaScore. Tá? Então, olha quantos jogos o Flamengo demorou para chegar ao mesmo número de derrotas de 2026. Em 2020, 48 jogos. Em 2021, 41 jogos. Em 2022, 35 jogos. Em 2021... Não, 2023, desculpa, 21 jogos. Em 2024, 45 jogos. Em 2025, 45 jogos. Gente, o Flamengo só chegou nesse número de derrotas em 45 jogos. O Flamengo, nesse momento, tem 14 jogos. É assustador. O que está acontecendo, Felipe Luiz, José Boto e companhia, é assustador. O Flamengo chegando ao mesmo número de derrotas do ano passado em 45 jogos, com 14 jogos. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Não dá pra gente aguentar. Bem, a gente tem aí uma situação importante pra gente falar, né, com relação aí... A gente já falou mais cedo do Cebolinha. Eu vou até repassar aqui essa situação para vocês envolvendo o Everton Cebolinha, que em seu último ano no Flamengo, o portal diz que Palmeiras tem interesse na contratação do Cebolinha. E ele já avisou, né, segundo a Raíza Simplício, ele já avisou a diretoria do Flamengo, por isso a diretoria até nem prosseguiu, ele já avisou que não vai continuar e não quer renovar, ou seja, então por isso que a diretoria do Flamengo nem continuou tentando renovar com o jogador, tá? Palmeiras, segundo o portal Nosso Palmeiras, tem interesse na contratação do atacante Everton Cebolinha para 2027, o jogador já deixou claro que não pretende renovar com o Flamengo e se despedirá do clube ao fim deste ano. O portal, então, trouxe que o time de Leila Pereira aguarda o encerramento do contrato de Cebolinha para iniciar as negociações com o staff do jogador. Segundo o André Hernan, Cebolinha foi alvo do Palmeiras no fim do ano passado, mas as conversas não andaram. Mesmo assim, uma nova tentativa de transferência não está totalmente descartada para a próxima temporada. E olha, com relação a essa situação aí do Everton Cebolinha interessar o Palmeiras, o Mauro César Pereira, né, se posicionou, segundo aí o Mengo Cria, o Mauro falou que os rumores sobre um possível interesse do Palmeiras em Everton Cebolinha são tratados com total indiferença pelo Flamengo. Internamente, a avaliação é de que, se houver algo concreto,
a movimentação teria apenas o objetivo de gerar desgaste nos bastidores, como já aconteceu em situações envolvendo Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, né, segundo uma fonte rubro-negra. Ou seja, no Flamengo entendem que o interesse do Palmeiras no Cebolinha é só para criar essa animosidade, é só para gerar, né, objetivo de gerar desgaste nos bastidores e atrapalhar ainda mais o Flamengo, né, como eles fizeram com Bruno Henrique, com Pedro, né, Gabigol, e não contrataram. Mas um dia podem contratar, né? Eu, sinceramente, não queria que o Flamengo perdesse o Cebolinha, mas o Flamengo é para quem quer ficar no Flamengo. O Flamengo é para quem quer estar no Flamengo. O Flamengo está acima deles. Se não quer ficar no Flamengo, meu irmão, caminho da roça. Mete o pé. Não quer ficar no Flamengo? Ok. Parabéns. Agora, muitos torcedores reclamando que essa questão do Cebolinha poder sair é muito também porque o Felipe Luiz não dava minutagem ao cara, não dava oportunidade ao cara. O cara tá, assim como o Luiz Araújo, ele tá chateado. Mas eu, sinceramente, não quer estar no Flamengo, meu irmão? Mete o pé, né? Vocês não querem estar no Flamengo? Mete o pé. Porque tá ganhando muito bem no Flamengo e vai para outro clube para ganhar a mesma coisa ou ganhar menos. E ainda tem risco de não receber, dependendo do clube, né? Então, o Flamengo é para quem quer estar no Flamengo, tá? Essa é a realidade. Aí sim, uma atitude que eu gostei. A torcida jovem do Flamengo, ela passou a perseguir os jogadores de madrugada. Aniversário do Everton Araújo hoje e os torcedores foram. Ô Choque, mas você diz pra gente que não é adepto à perseguição na vida particular de jogador. O problema são os excessos, né, gente? E a gente sabe que tem jogador nesse elenco do Flamengo que tá exagerando, que tá quebrando tudo na noite. Porque os caras ganham 1,5 milhão, 2 milhões, vêm aqui pro Rio de Janeiro, não gasta nem 50 mil de moradia, os caras querem quebrar todo dia, pô. Querem ir pra balada, querem ir pra noitada todo dia. Caraca. Aí, tomei um corre do... Então, assim, os caras querem ir pra balada todo dia, e não é assim que a banda toca, as coisas não podem funcionar desse jeito. Você tem que ter mais responsabilidade com esse elenco do Flamengo, com o time do Flamengo. O Felipe Luiz, ele é o treinador, mas em que pese, fora de campo, ele não tem como controlar os caras. Não tem como, a verdade é essa. Então, assim, eu acho que... E outra coisa, quanto mais ficarem fugindo da torcida, pior é. É melhor chamar os caras, entra no ninho. Precisa nem ir lá para aquela dependência do ninho, lá onde fica o departamento de futebol. Já chama logo essa galera, torcedor, não sei mais o que, entra logo ali, depois da porta direita. Já espera o pessoal ali, perto do gramado que está sendo feito. Porque, em que pese tem muita gente que diz, esse negócio de torcida não tem nada a ver. Pô, cara, mas como é que não tem nada a ver se o maior patrimônio do Flamengo é a torcida? Sem a torcida, o Flamengo não chega a lugar nenhum, cara. O Flamengo não chega. O Flamengo só chegou na condição financeira que chegou graças ao torcedor rubro-negro. Graças ao torcedor. Se não fosse o torcedor do Flamengo, o Flamengo não teria chegado nessa posição. Então, assim, é uma situação que precisa ser aceita, sim. Não adianta jogador fazer cara feia para torcedor, não adianta. Não adianta. Não adianta, tem que parar, tem que ouvir, tem que escutar sim. Não tem essa história de que não vou ouvir, não vou fazer. Que é isso, gente? Isso não existe. Isso não existe nem aqui, nem na China, sob hipótese nenhuma.